Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. A partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Conversa Fraterna. Boa noite, querido ouvinte da Rádio Brasil Espírita. Estamos iniciando nosso programa Conversa Fraterna com muita alegria, com muita satisfação e com muito entusiasmo. Como fazemos, iniciamos com uma leitura do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier e autoria de Emmanuel. E a mensagem de número 57 é Jesus e paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Jesus, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. A paz do mundo costuma ser preguiça rançosa. A paz do egoísmo, do espírito, é serviço renovador. A primeira é inutilidade. A segunda é proveito constante. Vejamos o exemplo disso em nosso Divino Mestre. Lares humanos negaram-lhe o berço, mas o Senhor revelou-se em paz na estribaria. Herodes perseguiu-lhe desapiedado a infância tenra. Jesus, porém, transferindo-se de residência em favor do apostolado que trazia, sofreu tranquilo a imposição das circunstâncias. Negado pela fortuna de Jerusalém, refugiou-se feliz em barcas pobres na Galiléia. Amando e servindo os necessitados e doentes, recebia a cada passo os golpes da astúcia. Os golpes da astúcia de letrados e casuístas de teu tempo. Contudo, jamais deixou por isso de exercer imperturbável o ministério do amor. Abandonado pelos próprios amigos, entregou-se serenamente à prisão injusta. Sob o cuspo injurioso da multidão, foi açoitado em praça pública e conduzido à crucificação, mas voltou da morte aureolado de paz sublime para fortalecer os companheiros acovardados e ajudar os próprios verdugos. Recorda, assim, o exemplo do benfeitor excelso e não procures segurança íntima fora do dever corretamente cumprido, ainda mesmo que isso te custe o sacrifício supremo. A paz do mundo, quase sempre, é aquela que culmina com o descanso dos cadáveres e a se dissociarem na inércia, mas a paz do Cristo é o serviço do bem eterno em permanente ascensão.
Muito bonita a mensagem, nos convida a essa reflexão e distinguindo bem essa compreensão de paz que devemos ter e priorizar a paz de Jesus, que é a paz do mundo, que está fundamentada às vezes no ócio, na ausência do bom combate, né? É inútil, não é? A paz do mundo ela é inútil, não nos faz avançar. Enquanto a paz de Jesus, a paz sugerida por Jesus, ela se fundamenta no labor, no serviço desinteressado, no cumprimento dos nossos deveres em todos os campos de atuação humana, onde quer que nos encontremos, né? Enfim, essa paz ela é construída com o trabalho, com a responsabilidade e com o amor. Não é a ausência da luta, não é? No sentido de elevação e de crescimento anterior, mas é uma conquista, consequência da paz obtida através do dever retamente cumprido. Então, é muito importante que a gente tenha essa compreensão e fujamos das facilidades, né, que o mundo nos oferece de uma forma tão ornada, tão enfeitada, tão bonita, não é? Porque normalmente nos leva à queda. Bem, como nós fazemos, desejamos a você, querido ouvinte, uma boa noite, e a sua participação é muito importante no nosso programa. Envie as suas mensagens, as suas perguntas, os seus questionamentos através dos meios de comunicação que você já conhece, né? Os meios de comunicação com a rádio, e assim, com certeza, nós teremos uma noite de alegria, de aprendizado para todos nós. Nosso boa noite ao companheiro Márcio, nosso diretor, e a convidada de hoje nós temos a nossa querida amiga Gidelma, que não é uma Gidelma qualquer, é a Gidelma de Jesus. A Gidelma de Jesus, veja só que privilégio, né? A colaboradora da FEAL, aqui da Federação Espírita do Estado de Alagoas, trabalhadora, nossa amiga, e nós sentimos uma alegria muito grande em tê-la aqui no nosso programa pela primeira vez. Gidelma, uma satisfação. E a Gidelma traz para nós uma reflexão sobre o tema em família. Aliás, muito próprio, não é, para as vésperas daquilo que se convencionou chamar o Dia das Mães, né? É uma alegria, Gidelma. É uma alegria minha de estar aqui, especialmente pela primeira vez, Leones e Márcio, aos ouvintes, minha boa noite. É uma alegria de estar, principalmente no mês que é comemorado o Dia das Mães, e onde a FEB trabalha, o melhor é viver em família, aperte mais este laço. Então, que possamos estreitar os laços da família. Tivemos um problema pequeno aqui de microfone, mas já foi
corrigido. Ela estava sem o som. É bom ela repetir o comentário que ela fez? Então, é uma alegria imensa de estar aqui pela primeira vez, e especialmente por se tratar do mês de maio, onde é celebrado, né, o comércio celebra o Dia das Mães, mas, na verdade, a FEB, a Federação Espírita Brasileira, trata no mês de maio, o melhor é viver em família. Aperte mais este laço, então que a gente possa estreitar esses laços da família. Muito bem. A família, a gente sabe da importância magnífica dela para o equilíbrio nosso, enquanto pessoas, enquanto individualidades, com reflexos profundos na sociedade, não é? Como você vê isso, Gidelma? Então, eu vou pegar a frase de Joana de Ângeles, quando ela nos coloca que a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade, sendo o primeiro educandário do espírito, né? Sabendo que todos nós imortais que somos. Então, é nesse processo da família onde há as reencarnações, e todos nós temos esta brilhante oportunidade de resgate, de reparação. E a família, ela é a base fundamental para esse desabrochar, né, dos espíritos enquanto essa construção evolutiva. E ela, sem dúvida, é o meio mais seguro, né, que a criatura resguarda-se das agressões do mundo exterior, né, adquirindo os valiosos e indispensáveis recursos do amadurecimento psicológico, do conhecimento, da experiência para uma jornada feliz na sociedade. Então, a construção da sociedade depende de nós enquanto família. E sendo o lar esse celeiro de bênçãos, no qual se coletam as informações e a vivência edificante, tornando o primeiro núcleo de socialização. Então, sempre voltado para a sociedade, para o coletivo. É do eu, né, do íntimo nosso, do burilamento, nessa construção para o coletivo. Leônidas ainda há pouco falava sobre a paz, né? Na reflexão do livro Palavras de Vida Eterna. E aí, à medida que nós formos conversando, a gente vai poder, as dúvidas e assim, as perguntas mais frequentes, ocasionalmente, por se tratar da família, vem como construir e manter a tão sonhada paz no lar. De que maneira superar os atritos e as desavenças no âmbito familiar? Será possível encontrar no lar o suporte necessário e a superação das aflições cotidianas? Então, a gente deve sempre lembrar que as atitudes nobres, né, de renúncia, de resignação, a dedicação, o perdão, respeito mútuo, assim como a análise do nosso comportamento no lar, da qual fazemos parte. Então, é uma análise íntima, sem precisar responder para A, para B ou apontar, mas que a gente precisa analisar qual está sendo o nosso papel enquanto educador. Sejamos pais, filhos, tios, avós. Então, qual é o nosso papel na família que estamos inseridos? Eu gosto muito de uma frase de Divaldo, que ele diz que a gente está na família que nós necessitamos estar. Não que precisamos apenas, mas a que necessitamos estar para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. Então, diante dessas perguntas tão frequentes por nós, né, na nossa intimidade, a família, ela é um campo experimental, né, um laboratório onde todos nós vamos nos complementando uns com os outros, né, para que a gente possa ser inserido. A gente, enquanto espírito, se a gente não aprender a amar aqueles 10 membros, 5, 4 membros da família, esse núcleo familiar, fica difícil a gente dizer que ama lá fora, né? Como nós vamos amar os 100 se nós não conseguimos amar os 4 ou os 5 que estão no nosso lar? Então, a gente precisa resgatar esse conceito, a formação familiar, que hoje em dia está tendo essa mudança do processo familiar, acolhendo todas as diversidades, os gêneros, mas a importância fundamental é que possamos amar,
desenvolver como o ensinamento maior de Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E quando na ceia, quando ele disse para nós, resumir os dois em um só, né? Meus filhinhos, amai-vos como eu vos amei. Então a família é esta proposta de amor alicerçado com as nossas dificuldades, mas que a gente pode transpor os obstáculos diários. Então, são os pais, no livro de Joana de Ângeles, Constelação Familiar, onde ele diz que os pais são as estrelas de primeira grandeza a desenvolver a afetividade. Então, está na responsabilidade dos pais ter esse processo de desenvolvimento de sentimentos, de amorosidade para com aqueles que foram nos confiados na tutela. Todos nós somos órfãos, na verdade, porque somos filhos de um único Pai, que é Deus, o nosso Criador, mas que a gente tem a responsabilidade, enquanto pais, de estar com aqueles filhos que foi nos confiado, essa pedra preciosa, diamante, nos presenteado por Deus, sejamos pais genitores, biológicos, ou sejamos o pai com o coração. Então, a gente precisa entender que nesse processo de paternidade e maternidade é único, o amor é único no processo de evolução dos seres. Então, quem não consegue amar, como eu falei anteriormente, amar a 5, 4, como vai amar os 10 ou 100? Então, com o treinamento doméstico, desses burilamentos, da afetividade entre as pessoas que estão no convívio, então vamos adquirindo a capacidade de amar com mais amplitude, alcançando a sociedade que ele transforma em família universal, que é a proposta de Jesus para com todos nós, de sairmos daquele núcleo pequeno para a imensidão do universo, sabendo que todos nós somos, como eu falei ainda há pouco, órfãos e filhos do mesmo Pai, que é Deus. Então, todos nós fazemos parte desta grande família universal. A criança, ela é uma argila moldável, aguardando as mãos do diligente oleiro, que esse oleiro nada mais é do que nós, enquanto educadores. Então, que a gente não perca a oportunidade de transformar aquele ser que nos foi confiado. Nos pequenos gestos, aquela criança que chega em casa com um objeto que não lhe pertence, e os pais precisam, nesse momento, intervir, observar para essa construção de um ser mais digno, coerente, ético, e está nas nossas mãos essa oportunidade. No lar começa o incomparável labor de edificação moral, de todos os membros que o constituem. Então, não só é das crianças que estamos a orientar, mas quantas crianças hoje na nossa sociedade dão exemplos para pais? Quantas crianças, por exemplo, o pai cruzar um semáforo que para alguns é uma bobagem, no semáforo vermelho, e as crianças que estão lá dentro surpreendem-nos nessa correção ao pai, que não pode. Então, a mídia está aí mostrando para eles que não pode, e eles chamam a atenção. Então, esse espírito já se encontra num processo até mais evoluído do que o próprio pai ou mãe que tem esse comportamento. Recentemente, eu estava em uma situação e a criança de 7, 8 anos, a mãe estava degustando vinho, e a criança de 7, 8 anos disse: "Você não pode, porque você está dirigindo". Então, a própria mãe disse assim: "Não, basta este cálice, porque senão eu vou ouvindo até em casa". Então, essa evolução está aí mostrando para nós que existem essas crianças que moralmente, eticamente, já estão comprometidas em educar. São os futuros genitores. Então, você tratou em aspectos muito importantes, e realmente é isso que a gente observa na família, onde se começa a desenvolver em nós os primeiros conceitos de justiça, de
né, de equilíbrio, de respeito ao outro, né, de amor, de compaixão. Então, se a família, sobretudo esse comportamento, essa postura, partindo dos pais, traz reflexos profundos, né, na formação do caráter dos filhos. E eles vão refletir isso mais adiante como adultos equilibrados, não é, justos, não é, que se relacionam mais facilmente com as outras pessoas, né? Ele tem mais maturidade, mais equilíbrio para discernir as coisas na vida, não é? Por exemplo, falando sobre a questão ética, moral, que é uma bobagem, talvez, para alguns pais imaturos, que, por exemplo, de atender um telefone e diga que eu não estou, ou estou no banho, então, estimulando a criança a mentir, né? Quando, na verdade, a própria criança, às vezes, tem um diferencial no comportamento, diz, atenda você, né? Se quiser mentir, atenda você. Então, a gente precisa rever como estamos lidando, através do nosso exemplo, que a criança está que a gente está transmitindo a elas, né? Exatamente. Então todos nós almejamos viver em núcleo familiar, onde o afeto seja a força propulsora, né? Permitindo que cada qual se torne diariamente uma pessoa melhor. Só que, no entanto, esquecemos de nos perguntar se atuamos de maneira a contribuir para que este intento seja alcançado, né? Cobrando muitas vezes perfeição que não temos daqueles que estão à nossa volta. Por outro lado, em algumas circunstâncias, encontramos no grupo de amigos as afinidades que não conseguimos construir com os familiares, sendo essa relação explicada em função das causas espirituais, né? Às vezes a gente encontra amigos externos ao nosso lar, no ambiente de trabalho, muito mais afeto, né? Nós temos muito mais ligação com essas pessoas do que aqueles que estão no nosso convívio familiar. Quando no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos faz a reflexão, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor, vosso Deus, vos dará. É um compromisso para todos nós, né? Quando é a questão 775 do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. Ele nos coloca, né, os espíritos superiores nos colocam que seria uma recrudescência do egoísmo, ou seja, um recrescente do egoísmo. Então, de que forma nós estamos trabalhando para que esses laços sejam afrouxados, né, nessa construção da família atualmente? Lembrando que todos nós, principalmente espíritas, né, que a gente tem um compromisso bem maior e há muito nos é dado, há muito será cobrado também, que a gente tem o esclarecimento do que estamos fazendo com as nossas famílias, né? Então, os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, assim como o espírito procede do espírito. E não é o pai quem cria o espírito, né? Nós sabemos disso, que cria o filho, o corpo físico, né? Ele mais faz do que ele forneceu o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral da prole, né? Dos filhos que ele foi confiado para o progresso, né? Para que ele possa evoluir. E não são os filhos da consanguinidade os verdadeiros laços de família, nós sabemos disso, e sim os da simpatia, né? O da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e após as encarnações.
Então, vendo após as encarnações, sabendo que há duas espécies de família, né, que é a família material, a corpórea, e a família espiritual. Então, uma vez falando sobre a família espiritual, esses são os laços duráveis, são os laços eternos, os laços que nos prendem de uma encarnação para a outra. Como se formam as famílias do ponto de vista espiritual? Não é como se reúnem os espíritos aqui sob o mesmo teto, sob os mesmos laços da consanguinidade. São os espíritos devedores. Na verdade, Joana de Anjos nos coloca, né, que os espíritos, quando a gente vem no lado da consanguinidade, a família é o grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. Então, é nessa linha que a gente vem para resgatar, para reparar. E muitas vezes a gente está com afetos, né, nem sempre são os desafetos, são os nossos adversários que nós acolhemos e somos acolhidos no lar, mas, no geral, são as reparações. Ainda bem que ela diz geralmente, não é? Geralmente. Porque existem os laços também da afetividade, do amor, não é, que nós trazemos em muitas ocasiões do passado, não é? E nos encontramos aqui esse lado da transformação, do resgate, não é, da reparação, mas ao lado também, digamos assim, da comunhão de ideais, desse amor, desses laços que a gente chama de amor, da afinidade, né? Da alegria, da satisfação em estar com o outro, não é? Isso é muito, muito bom. Sempre tem na família, quase em todas as famílias, aquela ovelha negra, como a gente costuma falar na sociedade, quando na realidade aquele irmão que foi nos colocado ali é de aprendizado, tanto para ele como para aqueles envolvidos, a nós, que, como Leônidas colocou, os laços estreitos, os laços afetivos, né? Mas a gente sabe que, no geral, tem, digamos, uma família de 10, sem dizer o percentual de quantos seriam pelos afetos, mas nós temos ali os adversários para que a gente trabalhar, né, a nossa paciência, a resignação, a renúncia em prol do nosso amadurecimento, do nosso crescimento espiritual. Se a gente viesse só com os afetos, como seria de nós? Esses espíritos, eles pedem para nascer, para estar naquele contexto? Suplicam, muitas vezes, né? Suplicamos para que a gente volte para reparar, para restaurar o que deixamos de fazer, né? E muitos dos afetos são acolhimentos, né? Que a gente, quando participa, quando tem a oportunidade, o merecimento de participar do planejamento reencarnatório, né? Então a gente faz essa preliminar, né, nessa participação. Só bem que o véu do esquecimento, né, o véu, a gente não permite lembrar. Esse contexto todo é muito bonito, não é? E muito propício para a nossa reeducação, para o restabelecimento ou o estabelecimento dos nossos vínculos amoráveis, não é? Os resgates, muitas vezes, de equívocos cometidos no passado. Mas, enfim, nós estamos juntos para caminharmos, né? Para nos elevarmos. Eu vi uma palestra recente de um nobre palestrante. Ele falou durante a palestra da sua situação familiar. Eu vou falar assim, descrever em linhas bem rápidas. Ele era estudante de medicina, de uma família espírita, nasceu num lar espírita e começou a se relacionar com uma moça um pouco mais jovem do que ele, que morava noutra cidade, também filha
de um lar espírita. Então, os dois passaram a estudar na mesma faculdade. E desse relacionamento, ele disse, não sabe como, qual foi o mistério. Ela terminou engravidando, ele disse que não sabe como. Pois bem, mas isso foi muito complexo. O pai dela era uma pessoa muito rígida e dizia que se isso viesse a acontecer, eu estou dizendo isso para movimentar um pouco e a gente extrair lições, né? Se isso viesse a acontecer, ele não aceitaria, que, entre aspas, mataria o autor dessa façanha. Bem, aí ele disse, só me resta enfrentar o homem, né? Ir lá conversar com eles, pô. Mas ele disse que foi muito bem recebido pela família, pelo sogro, pela sogra, e eles ajudaram muito ao casalzinho a se organizarem. Eles estavam começando, né, a vida, faculdade e tudo. Bom, e nasceu uma menininha que veio trazer uma contribuição valiosa para a harmonia e para a felicidade deles. Bem, depois nasceu uma outra. Quando a mais nova já estava com mais ou menos uns 5 anos, a mãe dela, né, ou a esposa dele, começou a sentir um desejo de ter um terceiro filho. Disse, olha, a gente já tem 2, eu queria ver se a gente nós já temos 2 meninas, e eu gostaria de ter um menino. Ele começou a argumentar com ela, que ainda não estavam assim bem estabelecidos na vida e tal, mas ela sempre com uma ideia e ele resistindo, não é? Então, uma certa ocasião, ele foi fazer uma palestra e ele observou que na plateia tinha uma senhora que de vez em quando olhava de uma forma assim insistente para ele. E aquilo chamou a atenção dele. No intervalo, isso foi um seminário, no intervalo eles serviram o almoço lá mesmo e, por coincidência, né, as coincidências da vida, a senhora sentou-se bem de frente a ele. E aí naturalmente, surgiu um diálogo e ela disse para ele, olha, tem um garotinho que ele está querendo ser seu filho. E ele disse que há um laço de amizade muito grande entre vocês dois e que eles estavam perdendo, veja só que coisa linda, o ensejo, a oportunidade de estarem juntos, né, desfrutando desses laços de amor. E aí ele completou mais ainda a senhora falando a respeito do recado do filhinho, não é? Do espírito. Ele disse, olha, inicialmente eu comecei a influenciar a esposa dele, né, que viria a ser depois a mãe, a influenciar para que ela tivesse o desejo de ter um filho, né? Mas você sempre resistindo. Depois eu passei a influenciar a menininha, que já tinha de 4 para 5 anos. A menina começou a ouvir, a brincar com uma criança, os pais chegavam em casa, a menininha estava brincando, conversando mesmo, um diálogo que era exatamente ele. Eles não sabiam de que se tratava, não é? E aí ela disse, como eu não conseguia, influenciando a mãe com esse desejo dela ter um filho, aí eu passei a influenciar a garotinha, que seria uma futura irmã dele. E
Aí ele disse que, ouvindo tudo aquilo, não tinha como contestar a veracidade do que estava acontecendo ali, né? Porque ele não conhecia essa senhora, eram de cidades diferentes e tudo mais. Ele disse que ficou assim estarrecido. Ele disse: eu vou deixar de ser agora um orador espírita porque eu não estou vivenciando o que eu falo, o que eu digo, o que os outros façam, né? Olha, foi uma coisa assim maravilhosa. Resultado, a esposa engravidou depois, né? Porque aí ele assumiu que deveria ter um filhinho. A esposa ficou muito feliz, aí engravidou, aí nasceu esse menininho. Na ocasião em que ele estava fazendo essa palestra, esse garoto já estava com 17 anos, um rapaz, e realmente os laços de amizade, de companheirismo, de amor entre ele e o filho eram assim de uma coisa a impressioná-lo, né? A afinidade, o carinho, coisa linda, né? Pois é. Isso mostra que os nossos encontros, eles não são frutos do acaso, né? Eles têm uma razão de ser. Nós estamos aqui não é por diversão, qualquer que seja a nossa situação, solteiro, casado, enfim, nós estamos aqui com um propósito de crescimento, de educação, de transformação. Que não existe, né, uniões carnais no lar terreno em vão, né? Nada é por acaso. Né? Às vezes a gente não observa, né, não escuta as nossas intuições mesmo, os nossos sentimentos, e a gente adia por mais tempo, posterga, né, por mais tempo essa evolução e esse convívio, né, como aí mesmo você contou nesse exemplo, né? Então, que a gente possa participar dessas renovações salvadoras, regenerativas para o espírito, né, imortal que somos. No círculo humano da família é diferente dos animais, a gente sabe disso, porque enquanto os animais, eles ficam, né, enquanto os pais, digamos, dos animais, eles ficam naquele momento enquanto a parte material ele consegue caminhar. E a família, né, os seres humanos, nós espíritos, nós vivemos diferente, né? E Joana nos coloca que os laços entre pais e filhos jamais se rompem, né, mesmo quando há dificuldade no relacionamento atual. Então, imagine com essa afetividade toda que existe aí desse pai com esse filho, adiou um pouquinho essa oportunidade de estar junto, né, com ele. Então, é impossível a gente auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis, nem mesmo em uma casa pequena, né? Então, digamos que a gente, no nosso convívio, a gente sabe que tem as nossas limitações, porque somos imperfeitos mesmo, e por isso estamos aqui, né, nesse processo de reaprendizagem, de refazer nos aperfeiçoarmos. Então, é importante que a gente veja que antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, nós aprendamos como um discípulo, né, a cooperar. E em favor dos familiares, no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa para uma realização essencial. Então, a partir do momento que a gente tiver esse discernimento, com serenidade, seriedade, ao compromisso assumido, né, enquanto pais, enquanto avós, enquanto tios, enfim, enquanto educador, sejamos no lar, né, naquele núcleo, como no trabalho, a gente sempre não percamos a oportunidade de esclarecer, de educar, de orientar aqueles seres que estão e como também nós somos no inverso, orientados, né? Quantas mães, quantos pais, os filhos, por mais idades que tenham, mãe é mãe, sempre está lá. O filho pode ter 50 anos ou muito mais, mas ele já está lá, né, dando as orientações, ainda puxando a orelha quando necessário. É sempre o filhinho, não é? É sempre o filhinho, meu menino ou a minha menina, né? Sempre. Então,
Preconiza-se na atualidade do mundo a educação, bem e liberdade, né, pela liberdade plena dos instintos do homem, olvidando, esquecendo pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar-se nos seus propósitos. Então, a gente precisa... porque, às vezes, a gente diz assim, não, a sociedade está perdida, ou a sociedade tem algumas mazelas, mas ela é ocasionada por nós que fazemos parte do núcleo familiar. Aquele núcleo pequeno para o grande, né? Então, frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, nós temos grandes inimigos, né, que são obrigados ao abraço diuturno sob o mesmo teto, né? Sempre reforçando, isso é uma frase de Joana, quando ela nos diz que a gente tem no nosso teto, quando a gente diz assim, eu durmo com o inimigo, a gente não sabe, de verdade, a gente dorme com o nosso adversário, e ainda bem que a gente tem esse véu do esquecimento, porque já pensou, a vergonha nossa de saber que fizemos mal a outrem, né, de alguma sorte. E aí estamos nesse reajustamento, né, nesse resgate, nessa restauração. Então, que a gente possa, no lar, calar todo impulso de cólera, né, de violência, de agressividade, amoldando-se ao Evangelho, né, que o Cristo nos ensinou a amar. Né, então, que a gente ainda não aprendeu, que a gente tente gostar, né, porque primeiramente a gente precisa se amar. Recentemente eu estava numa palestra e o palestrante me perguntou quantos por cento eu me amava. Então eu disse que 20%. E aí ele falou que você está feliz, porque você já se ama 20%, então você já ama o outro 20% e assim ama a Deus 20%. E aí, acanhadamente, eu fiquei, né, bem tímida, porque eu não me amo tanto assim mesmo, né? A gente precisa acompanhar-se, né, intimamente nesse amor que começa, e como a própria Joana coloca, que é uma construção. A gente precisa se amar, cuidar do nosso corpo físico, que acolhe o espírito, né, cuidar, né, o espírito, né, através das nossas domando, como Kardec coloca, as más inclinações que temos. E aí, a partir do momento que a gente começar a engatinhar nesse gostar, nesse querer bem a nós mesmos, então a gente está pronto para também querer bem ao nosso próximo, e aí a gente está pronto para amar a Deus. Gidelma, nesse processo todo de transformações, não é, de mudanças de hábitos culturais, de esses contextos diversos da vida, a gente tem observado o surgimento de famílias com um perfil diferente das existentes até então, né? Uhum. Resultado de relações homoafetivas. Uhum. Como você poderia, que luzes você poderia trazer para nós, assim, em termos de esclarecimento dessas situações? Vejamos, a doutrina ela é bem transparente, né? Bem como a doutrina de luz, ela nos aponta que essas criações, né, essa formação de família, se existe o amor, se existe o respeito, como você ainda há pouco colocou, é preferível, inclusive, Divaldo, não lembro qual livro agora, onde ele nos esclarece, né, que é preferível que você adote, que você cuide de um ser, um casal homens, um casal mulheres ou héteros, todos, né, sem exceção, que tenham o amor. Então, independente de como seja a construção familiar, sempre vai precisar de uma mãe e de um homem para gerar, mas nessa construção que ela possa ser acolhida. Que também foi necessário uma relação hétero, né? Exato. Mesmo que não tenha sido através daquele casal, que tenha vindo através de outro, porque teve que haver a participação feminina e masculina, né? Mas que a relação se fundamente no amor. No amor, né? O amor como construção, a mola mestra para que a gente possa evoluir. Eu lembro daquela passagem do Evangelho, né? Da passagem da vida de Jesus, em que ele
Jesus estava pregando, né? E chegou Maria com os irmãos e disseram para ele: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aqui. E Jesus disse: quem são minha mãe e quem são os meus irmãos? São todos aqueles que fazem a vontade do Pai, né? E qual é a vontade do Pai? É o amor que a gente ama. Eu acho que Jesus ali, de alguma maneira, são ilações minhas, já criava uma abrangência maior, né, nesse sentido dessas relações afetivas, né? Era uma lição ali, olha, o importante são os laços de amor. Ele não estava menosprezando a mãe dele de forma nenhuma. Não, ali, né? Foi um grande ensinamento de Jesus quando nos reporta, quando ele fala o Pai Nosso, e ele nos dá a proposta de família universal. Né? Então a proposta é a família universal, de sermos irmãos. Então ele ali não desconhecendo Maria nem os irmãos, mas dizendo para nós, todos nós somos irmãos. E do mesmo Pai. Então é por aí. A proposta de Jesus é essa. Quando Paulo nos coloca que aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, por isto é bom e agradável diante de Deus. Então, que a gente possa recompensar, independente de sermos estarmos numa família, inseridos numa família hétero ou homo, mas que a gente possa abraçar. Quantos pais só geram e deixam a sua prole para que as mães cuidem, né? Então, a gente precisa ter como base que Joana nos coloca, que as principais responsáveis por semelhante concessão da bondade infinita, as mães, elas guardam as chaves do controle do mundo, né? Então as mães, elas são mães de sábios, mães de idiotas, mães felizes, mães desditosas, mães jovens, mães experientes, mães sadias, mães enfermas, mães da terra, mães anônimas. Sois vasos eleitos para a luz da reencarnação. Então Joana nos diz, né, que por maiores que se façam os suplícios impostos à vossa frente, não recuseis vosso augusto dever, nem susteis o hálito do filhinho nascente, esperança do céu, a reportar-vos do peito, não surge o berço de vosso coração, por acaso. Então, essa mensagem de Joana nos remete à maternidade, né? O ser, então, independente das relações, da construção familiar, a mãe, para vir esse processo da reencarnação, precisa dos dois seres, homem e mulher, né? Então, a mãe, ela gera e aí toma de... Mais mulher. Adiante, provavelmente, essas coisas mudarão, né? Uma certa ocasião, nós estamos num mundo de transformação em todos os sentidos, não é só no sentido tecnológico, no sentido cultural, de valores, mas no sentido também biológico, não é? Um amanhã que ninguém sabe exatamente quando, mas uma certa ocasião, Emmanuel, através do Chico, ele fez um comentário sobre isso, sobre a maternidade, que a maternidade ela é concebida por nós no momento dessa forma, que é tão sublime, tão importante, né? Mas nós haveremos de, num futuro, chegar a um estágio que essa relação vai se transformar, não é? Provavelmente nós chegaremos aqui por outros meios, que eu não sei quais são, né? Mas em outros mundos, em outras dimensões, em outros planetas mais civilizados, a gente já sabe que
por exemplo, que a infância nossa é bem curtinha, que o período de gestação é muito curtinho. Isso em vibrações assim próximas às nossas, né, ainda. Imagine isso em outras vibrações mais elevadas, né? Provavelmente isso tudo vai tomar um outro rumo, né? Uma outra... Lembrando, né, que o amor em ebulição, o amor em plenitude, os espíritos não têm sexo. Então, o amor é amor, independente da formação que se estabeleça na família. O amor, na sua essência, ele não tem essa conotação material, né, que a gente vulgariza, ainda dá a ele. Eu estava fazendo lá algumas coisas, depois eu mando para você. Veja aqui, eu anotei aqui o seguinte: acolher e amar seus pais não é obrigação, é privilégio. É privilégio. É um dever dos filhos para com os pais. Mais além do que dever, não é? Privilégio. É uma alegria, um privilégio, né? A gente fala muito na relação familiar, sempre enfocando os deveres e as responsabilidades dos pais para com os filhos, não é? Mas há também, na medida em que os filhos vão crescendo, uma responsabilidade recíproca também, né? E se a gente se educa, compreende e tal, a gente vai entender depois como esse acolhimento, quando os pais deixam de cuidar para serem cuidados, então isso aí deixa de ser um dever, deixa de ser uma obrigação, mas uma alegria, uma satisfação, um privilégio até. Por isso que através do nosso exemplo, enquanto pais, né, para que esses filhos, que não lembro qual a história, onde é contada apenas a história, onde um pai estava construindo uma gamela, né, aquela de madeira onde os animais comem, para que o seu pai pudesse comer à mesa. Porque ele todos os dias tinha mal de Parkinson e sujava a mesa, e a sua esposa ficava meio que desnorteada por aquela sujeira na mesa. E aí, nessa construção, o seu filhinho, observando de 4 anos de idade, a observar o pai nessa construção, e perguntou o que ele estava fazendo. Ele falou que era o prato para o avô. E ele disse: eu estou aprendendo para quando você ficar velhinho, eu fazer o seu prato. Então, veja como é o tratamento através do exemplo. Então, que a gente, enquanto pais, a gente possa ser o exemplo para os filhos, para que lá na frente eles também possam cuidar, né, se assim a gente tiver como privilégio também de ter esses filhos, de ter educado à altura para esse comprometimento para com os seus pais, né? Então, os pais do mundo, chega, a gente fala só em mãe, mas os pais também, né? Eles assumem um compromisso na paternidade, engrandecimento do espírito, cuidando do espírito, né? Sempre que o homem e a mulher, eles compreendem o caráter divino. Então, quando a gente tem a consciência, né, do compromisso nosso, da nossa responsabilidade, né, a gente fica mais fácil para que a gente possa cuidar da nossa prole, né? Então, os pais do mundo, admitidos às Assembleias de Jesus, precisam compreender a complexidade e a grandeza do trabalho que eles assistem. É natural que se interessem pelo mundo, pelos acontecimentos vulgares. Todavia, é imprescindível não perder de vista que no lar, né, que o lar é um mundo essencial, onde se deve atender os desígnios divinos, no tocante aos serviços mais importantes que lhe foram conferidos. Então, os filhos são as obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, solicitando cooperação amorosa e eficiente. Então, recebe encargos desse teor, né, os pais, e por isso eles devem criar os seus filhinhos, aperfeiçoá-los, o que é
um serviço não muito fácil, né? Que a maioria dos pais vivem desviados por vários modos, veja nos excessos de ternura, né? Ou na demasia de exigência, mas à luz do Evangelho, né? À luz do esclarecimento com Jesus, por Jesus, eles caminharão todos no rumo da era nova, né? Compreendendo que para ser pai ou mãe são necessários profundos dotes do amor. À frente dessas qualidades deve brilhar o divino dom do equilíbrio, né? Do discernimento. É bem verdade que às vezes a gente cobra dos nossos pais, ou cobrou dos nossos pais algumas atitudes, algumas ações, e consequentemente nós também repassamos os mesmos para os nossos filhos. E quiçá, às vezes, né, a gente não exemplo, o que a gente recebeu, a gente transpõe para os filhos. E alguns pais não. Eles não se revoltam pelo que não deixaram de receber, mas eles se dão, não só para aqueles que geram, como aqueles que são acolhidos com o coração. Os pais e mães adotivos. Muito bem. Nós temos aqui a participação de Que bom. alguns ouvintes nossos, né? E seria bom a gente, digamos assim, refletir um pouco sobre as posições dos nossos queridos ouvintes. Eu queria registrar, em particular, a audiência da nossa amiga que está mandando um abraço para todos nós, né? Ana Lúcia, que está nos escutando. Nosso carinho para você, amiga. Que Jesus nos abençoe sempre. Nós começamos com a participação, ela se identificou aqui com o nome de Carmen, mas não disse qual a cidade ou o estado. Boa noite, Carmen, é uma alegria tê-la aqui conosco. E a Carmen disse o seguinte: boa noite, irmãos, quanta felicidade. Estou escutando o programa Conversa Fraterna com Leone Soares. Sou sua fã. Olha a minha responsabilidade, Carmen. Muito obrigado pelo seu carinho. E ela prossegue: sou mãe, minha família está desestruturada, meu marido alcoólatra, meu filho viciado em drogas. O que fazer para ter minha família de volta? Então, Carmen, boa noite. A família não de volta, mas a família constituída nesse momento por você, pelo seu esposo, seu filho, precisa reestruturar a questão dos afetos, né? Através do respeito, da conversa, da paciência, resignação, renúncia muitas vezes, e nós temos, né? Me permite até citar Joana de Ângeles, que funciona no Lar São Domingos, às quartas-feiras, às 19 horas, temos lá um apoio fraterno para as pessoas, exatamente como você se colocou, né, do seu esposo. É uma pena que ela não diz de onde não é? E da droga, se for aqui em Maceió. Em Maceió. Né? Porém, caso não seja em Maceió, veja se você consegue encontrar um apoio, um centro, uma casa espírita, fazer um atendimento fraterno, procurar cuidar primeiro de você, pelas questões que se traduziu pela angústia, né, pela ansiedade mesmo de tentar resolver e reestruturar essa família. A família, como eu coloquei ainda há pouco, é a que a gente precisa, necessita para o aprendizado, para o aperfeiçoamento de todos vocês, os envolvidos. Então, que você consiga, né, com Jesus, né, já que você está ouvindo, é fã do Leones, penso que você deveria praticar, né, ter o Evangelho no lar, para poder você realmente conseguir que Jesus fique mais tempo dentro do seu lar, que possa fazer um Evangelho semanal,
com o dia e o horário, para que seja o Evangelho no lar, mesmo que esse filho e esse esposo não queiram participar, faça sozinha, porque você não vai estar sozinha. Inclusive, assim, que a gente possa também vibrar por você nas nossas orações, nas nossas preces, para que você possa reencontrar um ponto de equilíbrio e assim você poder contornar essas situações vivenciadas no seu lar. Pois é, minha amiga Carmen, são situações difíceis em que muitas vezes nos encontramos, mas a gente não pode perder de vista o fato de que nós somos filhos de Deus, todos, não é? E que, por maiores que sejam os nossos dramas, as dificuldades, os problemas, eles passarão e amanhã será outro dia. Como salientou bem a Gidelma, olha, eu costumo dizer o seguinte, que no lar o homem num processo de desequilíbrio é uma coisa horrível, não é? Mas a mulher num processo de desequilíbrio eu acho que é muito pior, porque a mulher tem uma importância no contexto do equilíbrio familiar muito grande. Então é importante, Carmen, que você esteja bem com você mesma, não é? Procure, como já disse a nossa querida Gidelma, procure buscar, não é fácil, mas a gente que está de fora tem que lhe falar os caminhos que a gente enxerga, né? Não é alimentar um quadro de desespero, de sofrimento, de tristeza, porque isso não vai resolver. Mas de lhe oferecer possibilidades de encontrar caminhos, não é? Então, você, onde você mora, procure uma instituição espírita, já que você é espírita, uma instituição bem orientada que possa lhe oferecer o apoio, não é? Isso é um problema que a gente sabe que ele é de âmbito inteiramente pessoal, ali, familiar, não é? A gente pode ser auxiliado, podemos contar com apoio, com orientação, com energias que possam restabelecer a nossa esperança interior, mas a solução, no meu entendimento, num quadro como esse que você descreveu, é uma solução que tem que vir de Deus, não é? Mas que cada um de vocês pode dar uma parcela de contribuição. E você, como uma pessoa dotada de um equilíbrio, eu acho que a sua responsabilidade nesse contexto torna-se maior. Então, procure estar bem, né? Procure vislumbrar um futuro melhor para você manter-se calma e poder ajudar ao seu esposo e ao seu filho. A oração é um instrumento valioso, né? Tanto no caso do seu esposo quanto do seu filho, no meu entendimento, uma assistência assim de profissionais nessa área pode ser significativa. Eu não sei se na sua cidade onde você mora, se existem os AA, né, esses grupos de alcoólicos anônimos, que pelo que eu tenho conhecimento de leitura e de conversas com pessoas amigas, sempre dá assim um resultado satisfatório, né? Uma ajuda muito grande. Então é isso, minha irmã. Lembre-se da oração, o culto do Evangelho, você fazer o Evangelho no lar regularmente, pelo menos uma vez por semana, sempre no mesmo dia, no mesmo horário, é uma coisa que lhe vai ajudar muito no equilíbrio do seu lar
mesmo que eles não queiram participar, convide. Se eles não quiserem, você faz sozinha, como encarnada, não é? E com certeza os nossos amigos benfeitores, aqueles que lhe amam e amam também ao seu marido e ao seu filho, vão se fazer presente, e com isso vão surgir condições para que eles possam auxiliar, não é? E ajudar a transformar esse quadro. Então, mantenha a calma, a paciência, a esperança e a fé em Deus, não é? E a oração é um recurso por excelência, sobretudo nesses momentos de tanta dificuldade. A Gidelma quer lhe dirigir mais uma palavrinha. Carmen, veja, enquanto mãe, né, também sou mãe, e funciona bastante. Quando você puder, não sei a idade do seu filho, mas se você conseguir adentrar num ambiente que ele esteja dormindo, no primeiro momento desse sonolência, conversa com ele, mesmo que você não queira falar alto, você, através do seu pensamento, dirige sua emoção, o seu carinho, né, por esse filho, de acolhimento. E eu sempre costumo dizer que as mães, ela têm um poder diferenciado. Ela envolve, de fato, os filhos numa luz assim incrível, pelo amor incondicional que nós temos. É a sua preocupação enquanto mãe, e como experiência minha, funciona muito. Então, assim, quando você puder, né, se todos os dias você puder, melhor. Chega juntinho dele, através do pensamento, diz que ama e que está do lado dele sempre, que com certeza a espiritualidade amiga vai contribuir bastante com essas suas energias voltadas para o seu filho. E como o mês das mães, pede a Maria de Nazaré para envolvê-lo com um manto sagrado, né, e de acolhimento, refazimento das energias dele, para que ele possa, de fato, receber esse equilíbrio tão necessário para que você possa se manter também no equilíbrio. É isso. Carmen, muito obrigado, e que Deus lhe abençoe, e que novos caminhos, novos horizontes se abram na sua vida. Um abraço para você e muita paz, viu? Bem, temos também a participação de Sandrinha, aqui de Maceió. Nosso carinho para você, Sandrinha. Ela diz o seguinte, ela pergunta o seguinte: o espírito escolhe a família em que vai se reencarnar, ou ele tem que se reencarnar na mesma família? Diante do processo da reencarnação, como a gente falou anteriormente, no planejamento reencarnatório, às vezes nós temos essa participação e escolhemos estar nessa família. Só que a gente esquece, a gente tem esse véu do esquecimento e estamos frente a frente com aqueles irmãos que precisamos nos resgatar ou estreitar esses laços, apertar esses laços fraternos. Às vezes nós não escolhemos, vemos por imposição mesmo, né, por compulsória, para que a gente venha aprender com aquela família. Estar junto, entrelaçar, nessa construção, desenvolver sempre o amor, o laço fraterno do amor. Quer complementar? É isso, Sandrinha. Nós estamos em um contexto espiritual muito mais amplo do que o que a gente imagina. Nós estamos, digamos assim, quantos trilhões de espíritos existem no universo, nós não temos conta. Alguns amigos espirituais, nossos benfeitores, nos dizem que há cerca de 30 bilhões de espíritos ligados à atmosfera psíquica do planeta, não é? E desses estamos nós aqui reencarnados, cerca de 7 bilhões e meio, mais ou menos. Então a gente já se relacionou com muita gente. Nessas relações
pelas nossas dificuldades, a gente criou compromissos afetivos, né? Causamos prejuízos, danos a uns e a outros, mas também criamos laços de amor com outros, não é? Então a gente está aí com um propósito, sobretudo, Sandra, de crescer, de ascender a outros patamares na nossa evolução, a aprender a amar, a ajudarmos uns aos outros. Então e a reencarnação é um caminho, não é? A família é um meio por excelência para essa finalidade. Então, a gente muitas vezes encontra mesmo aqui, se reencarna no âmbito familiar. E é importante que a gente tenha essa compreensão. Às vezes, nós reencarnamos naquela família por solicitação nossa, quando a gente já tem um certo grau de maturidade, digamos assim, de merecimento para pedir, para compreender, porque se for deixar ao nosso bel prazer, a gente vai escolher sempre coisas mais fáceis, né? Vamos seguir um outro roteiro que não resultaria em benefícios maiores para nós, em termos de crescimento, e nem para aqueles com quem nós viéssemos a constituir a família. Em outras ocasiões, Sandrinha, a gente vem compulsoriamente. Às vezes a gente não tem os merecimentos necessários e nem os esclarecimentos, não é? Então a gente vem compulsoriamente, os nossos espíritos benfeitores que cuidam disso, não é? E às vezes não atendendo às nossas demandas, né? Olha, não é bom você ir para esse contexto, vamos para outro aqui que vai ser mais educativo, vai ser mais próprio para você. Então é isso, a gente compreender sempre que é sempre o melhor que é oferecido para nós, pelas leis maiores do amor. Muito embora a gente possa não compreender, achar que não é o ideal, mas, com certeza, as leis divinas, elas são, sobretudo, amoráveis e educativas, né? E têm o propósito de nos impulsionar rumo à felicidade, à perfeição, né? Muito obrigado, Sandrinha, pela sua participação. Nós temos também a Leandro, do Rio de Janeiro. Nosso boa noite, Leandro. O Leandro, ele diz o seguinte: sou homossexual, sonho em adotar um filho. Qual o pensamento espírita em relação a um homossexual adotar? É uma questão interessante, não é Leandro, para nossa reflexão. Então, Leandro, nós já falamos anteriormente que nessa formação da família, ou estar nesta atual conjuntura homossexual, não significa dizer que você não possa adotar e não possa acolher outro ser, né? Então, que você seja muito feliz nessa proposta de ter um filho, né? De acolher um ser, um espírito imortal, para nessa construção evolutiva, auxiliando, né? E com isso você também será auxiliado nessa construção conjunta, mútua, né? Então a doutrina espírita, ela apenas nos esclarece que o essencial é o amor. Se você ama, então está tudo certo. 100% amor, Leandro. Verdade, Leandro. Só uma nossa consideração pessoal. O problema da adoção é um problema muito sério, quer na condição de homossexual ou de heterossexual. Não é uma coisa que tem que ser bem pensada, não fazer, como a Gidelma
salientou bem, como sendo um ato de amor, não é? Agora, consciente das dificuldades, dos problemas que poderão surgir, da renúncia que a gente tem que ter, não é? Da doação. Infelizmente, a gente está vivendo uma época assim, em que muitas pessoas insistem naquele sentimento egoísta, não é? De não abrir mão da sua comodidade, da sua vida rotineira, em benefício de alguém. É tão comum a gente ouvir isso. A gente estava lendo aqui antes, no início, uma mensagem sobre a mãe, eu não me lembro exatamente de quem foi, onde o autor fazia referência do Chico, a mensagem, não é? Foi uma mensagem através do Chico Xavier. Do livro Mãe. Hein? Do livro Mãe. Do livro Mãe, exatamente. E o autor, ele diz mais ou menos o seguinte, que a mãe, ela sente uma alegria muito grande em renunciar, não é? Que é o papel da mãe, em renúncia, em entrega, em aceitar o sacrifício. Então, mas infelizmente, não é todo mundo que pensa dessa forma, não é toda mãe, não é? A gente encontra situações que fogem desse contexto, que as pessoas não querem, digamos, se anular um pouco, renunciar em benefício de outrem, mesmo de um filho. Então, Leandro, o nosso primeiro de tudo, nossos parabéns por essa vontade sua, não é? Em querer contribuir para a educação de um semelhante nosso, seu, não é? De lhe dar lhe acolher, lhe dar uma vida de equilíbrio, de bons exemplos, né? Uma vida cristã. Isso é muito importante. Quantas crianças não se encontram sem esse acolhimento, né? Estão aí jogadas ao acaso, e isso é muito triste, porque gera, com certeza, adultos despreparados para a vida e muitas vezes tomando caminhos assim tão tristes, né? Então, que Deus lhe abençoe, amadureça bem as suas ideias e seja feliz. Meus parabéns pelo seu propósito, a sua convicção. Nós temos aqui temos aqui um comentário. Você já viu o filme? Hein? Não vi, não. Foi a Ana, lá da instituição. Alguém que está pedindo para que a gente divulgue um filme. Eu não conheci, desculpe, eu não vi o filme, não posso dar assim uma referência, mas é o filme Paulo Apóstolo, que está sendo exibido nos cinemas. Diz que é bom. Hein? Dizem que é bom. É bom, não é? Você já ouviu? Ouvi, eu estou querendo assistir. Mas Certo. Não é um filme assim de uma produção espírita, não é? Mas nós contextualiza Paulo de Tarso. certo, a gente íntegra, mas sim. contextualiza. Estamos tendo aqui a ratificação da Gidelma, que é um filme que merece ser visto, não é? Nós temos aqui a oração é um recurso por excelência. Sim, é sobre ainda o caso da nossa amiga Carmen, não é? Uma nossa amiga, viu, Carmen? Se você ainda está na nossa escuta, está lembrando que
a oração é um recurso por excelência, não é? Nesse quadro em que você se encontra. Bem, o nosso horário já chegou ao fim, não é? Nós estamos contentes pela participação de todos e felizes por, de alguma forma, trazer essas reflexões para a nossa análise, para nossa, né, para que a gente pense um pouco. E, Gidelma, o nosso agradecimento a você, em vocês ter concordado em trazer a sua contribuição. E a gente gostaria de lembrar de uma forma mais forte o Dia das Mães, que acontecerá agora no próximo domingo, não é? O segundo domingo de maio. Não deixemos passar esse dia em branco, né? Que procuremos, sobretudo nessa ocasião em particular, externar o nosso amor por aquela que nos auxiliou, não é? Que nos possibilitou estarmos aqui reencarnados, desfrutando dessa vida, e que nos deu tanto de si, nos deu tanto carinho, tanto amor, que renunciou a muita coisa em nosso benefício. E saibamos materializar, que às vezes a gente tem uma dificuldade, né, de abraçar, de beijar, de dizer: mãe, eu te amo, você é muito importante para mim, né? Às vezes a gente se fecha aí. Mas a gente queria a sua mensagem. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, em especial falando sobre um tema tão importante quanto este, da família. E aí eu gostaria de permissão aqui para ler um trechozinho bem pequeno de Amélia Rodrigues, onde ela fala sobre a maternidade do coração. É muito mais vigorosa a do corpo. E ela diz assim: de certo modo, somos todos filhos adotivos uns dos outros, pelo corpo ou sem ele, porquanto a única paternidade verdadeira é a que procede de Deus, o genitor divino, que nos criou para a glória eterna. Mãezinha de adoção, é alma que sustenta outra alma, vida completa que ampara outra vida em desenvolvimento. Isso está em Antologia Espiritual, e eu sou um exemplo desse, né, que eu fui gerada por uma e aos 8 anos de idade fui adotada por outra pelo coração. E na idade adulta reconheci uma nova mãe. Então, assim, mães, basta que abracemos, né, e nos permitamos ser amadas, né, por essas mães ou esses pais, a exemplo do Leandro, né, que quer adotar. Então, assim, tem pães maravilhosos. Então, que a gente possa, não só no Dia das Mães, mas todos os pais que abraçam seus filhos como uma sementeira divina, né, nessa evolução para o processo de perfeição, que é o que nós estamos aqui destinados. Muita paz e muito obrigada. Muito obrigado, Gidelma. Obrigado ao Márcio. Obrigado a vocês pela audiência. E que Jesus esteja sempre em nossos corações, nos auxiliando a tomar as decisões corretas e melhores para nós e para os outros também. Uma boa noite.